Olá para todos, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio Cismeiro Bumba e sou professor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharias aqui da Universidade Católica de Santos, Unisantos, e também sou membro do Comitê de Iniciação Científica, o COIC, aqui de nossa instituição. Estamos aqui hoje para apresentar o palestrante do mês de junho, o professor doutor Rodrigo Trace Polizel, que foi convidado pelo IPES, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Unisantos. O IPES, mesmo durante este período de afastamento social, manteve sua programação mensal de seminários, sempre de grande interesse científico para a comunidade acadêmica e também para o grande público em geral. O palestrante de junho, o professor Rodrigo, ele é biólogo, ele é mestre e doutor pela Unicamp. Leciona aqui na nossa instituição nos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental. Atualmente é coordenador do curso de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Santos. Ele também é consultor ambiental especializado em levantamento de flora e desde 2008 ele ministra cursos de extensão sobre identificação de plantas e classificação de vegetação. A partir de 2014, passou a desenvolver uma série de projetos online de capacitação de estudantes e profissionais interessados no meio ambiente. Nessa palestra, o professor Rodrigo nos convida a fazer uma verdadeira viagem pelo Brasil, através de vídeos gravados ao longo de seus deslocamentos rodoviários. Iremos ter o prazer de conhecer a vegetação às margens de 3 importantes rios do Brasil: o Rio Doce e o Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, e o Rio São Francisco, que divide Bahia e Pernambuco entre as cidades de Juazeiro e Petrolina. Vamos conhecer a Caatinga, vamos conhecer o Cerrado, conhecer as florestas da Araucária e, de quebra, uma visita privilegiada na estrada mais perigosa do Brasil. Durante a transmissão, vocês podem enviar perguntas para o palestrante pelo chat. Querem saber mais? Apertem os cintos e vamos começar. Um abraço e um bom seminário para vocês. Olá pessoal, como vai? Boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao IPES por esse convite de ministrar uma palestra aqui no âmbito do Instituto. Espero trazer um conteúdo interessante para vocês que me assistem. Meu nome é Rodrigo Polizel, eu sou biólogo. Atualmente estou na coordenação do curso de Ciências Biológicas da Unisantos, mas também dou aula no curso de Engenharia Ambiental, né? Embora seja biólogo, eu me considero muito mais um botânico, né? E eu trouxe para vocês algumas das minhas experiências aí, meus passeios por aí. Inclusive o título dessa minha explanação é um título meio diferente, né? Um passeio pelas paisagens do Brasil, algumas ideias sobre a distribuição da flora e da vegetação nacional do Brasil, né? Então trouxe aqui algumas das minhas expedições rodoviárias que eu faço no âmbito de uma série de projetos que eu executo além da Unisantos. Vou mostrar para vocês em vídeo e a gente vai batendo um bate-papo, tá bom? Muito legal e estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, né? Então no próprio site da instituição vocês conseguem encontrar o meu e-mail através da página do curso de Biologia, né? Então vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Bem, eu trabalho, eu sou, além do cargo de professor e de coordenador de curso, eu também sou consultor ambiental, né? Então o que um consultor ambiental faz? Ele é contratado para executar estudos. E quem são os clientes, né? Quem são, digamos assim, aqueles que contratam esses estudos? São empresários, são empreendedores que desejam executar algum tipo de alteração do uso da paisagem, né? Alguém que queira fazer uma indústria, um loteamento, qualquer alteração do solo precisa de uma autorização ambiental. E os biólogos, os engenheiros ambientais, os engenheiros florestais, engenheiros agrônomos,
são contratados para executar esses estudos. Basicamente, como que funciona? Primeiro você faz o diagnóstico do local, avalia o que tem na área que o proprietário deseja executar alguma obra, né? Verifica se o local ele permite que seja feita essa alteração da paisagem através de um estudo em relação à legislação vigente, né? Faz o levantamento do que se tem na paisagem para se avaliar os impactos ambientais e propor medidas mitigatórias, propor compensação ambiental. Então você, por exemplo, você vai construir um loteamento e no lote, na zona rural, tem 100 árvores que você precisa cortar. Então o técnico precisa efetuar o levantamento dessas 100 árvores, verificar se são espécies nativas, ou seja, naturais do Brasil, se são espécies ameaçadas de extinção, se são espécies exóticas, e verificar se existe também alguma legislação que trata da compensação. No estado de São Paulo, por exemplo, de cada uma árvore que você corta, você precisa repor 10 mudas. Então, se você cortar 100 árvores, você precisa replantar, né? Você precisa fazer um plantio compensatório com 1000 mudas para compensar. Claro que o impacto gerado pelo corte de uma árvore é um impacto irreversível, que a gente fala, né? Você não consegue, é um dano irreversível, mas você pode compensar, né? Então é aquela coisa, você não pode mitigar, mas você consegue compensar esse dano através, por exemplo, de um plantio compensatório. Então, é um profissional que viaja muito. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, bacana que eu falo para os alunos da biologia, né? Que o profissional da área ambiental, o botânico, o ecólogo, o zoólogo, aqueles que trabalham com levantamento de campo, são profissionais muito felizes, né? Porque ele trabalha viajando, ele ganha para viajar, né? Se ganha muito, se ganha pouco, claro, depende do nível digamos, de especialização da pessoa, o quão bom ele é visto no mercado, mas sem dúvida alguma essa é uma área de trabalho que emprega muitos biólogos, muitos engenheiros ambientais e uma série de outras profissões da área da área ligada ao meio ambiente. Né? Então, puxa vida, é difícil, eu até brinco, né, que é muito difícil você achar um botânico triste, né, porque ele ganha para ir pro meio do mato, viajar, né, então, claro que eu estou pintando aqui um cenário super colorido, né, mas ninguém sabe o que é ir no campo, pegar carrapato, ver uma cobra, uma aranha, de repente encostar ali, tomar uma picada de uma vespa, enfim, claro que nem tudo são flores, né? Então, o técnico ele precisa ter uma noção do meio ambiente, ele precisa ter uma noção das paisagens, da variação da vegetação, de como a paisagem se modifica ao longo do país. Esse, por exemplo, é um mapa, pessoal, dos biomas do Brasil. Cada cor, claro, a legenda é um mapa do IBGE, de classificação da vegetação e dos biomas do Brasil, vocês podem obter pela internet facilmente, apenas no Google uma busca Mapa Biomas Brasil, vocês conseguirão efetuar o download. E cada cor desse mapa é um bioma do Brasil. Então o verde é a Amazônia, essa parte mais da costa é a Mata Atlântica, o Cerrado está aqui no interior, a Caatinga está no Nordeste, os Pampas no Sul e o Pantanal aqui no Centro-Oeste, a oeste, né, do Mato Grosso do Sul principalmente. Então, o consultor ambiental, aquele profissional, o biólogo, o engenheiro ambiental que deseja trabalhar com consultoria ambiental, precisa ter uma noção dos tipos de ambientes que ele vai encontrar nos seus trabalhos. Eu, por exemplo, já viajei para muitos estados ao longo do Brasil, fazendo estudos, já trabalhei em Belém, já trabalhei em Paragominas, sudeste do Pará, já trabalhei na Caatinga, já trabalhei em muitas áreas do Cerrado, na Mata Atlântica, na região sudeste, aqui em São Paulo já viajei bastante, na região sul, nos Pampas poucos trabalhos eu executei. Né? Hoje, por conta do cargo de professor, claro, eu fico mais na coordenação dos projetos,
mas a gente sempre tem que lidar com questões relacionadas à classificação, à fitogeografia, que é, né, avaliar a distribuição das plantas ao longo da paisagem, né? Então isso tudo é um assunto que me fascina, e por conta disso eu criei, né, uma série chamada Viajando com a Fitogeografia, que é o quê? Percorrer estradas brasileiras analisando as paisagens, fazendo vídeos sobre a paisagem. Eu tenho um canal no YouTube, vou mostrar para vocês alguns vídeos, né? E basicamente no nosso passeio, as nossas férias, minha e da minha esposa, geralmente é o quê? Pegar o carro, ir para a estrada, levar uma câmera, um tripé, pegar esse mapa do IBGE e vamos ver o que a gente encontra. A verdade é essa, é uma coisa bem de maluco, né? Por que não? E aí nós fizemos já algumas expedições, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui foi um roteiro, claro que nós não fizemos isso de uma vez, claro que seria muito complicado rodar tudo isso que nós rodamos, quase 9.000 quilômetros de estradas numa mesma viagem, mas nós já fizemos um trecho São Paulo até Parnaíba, na Piauí, indo até o litoral do Piauí, tudo de carro, né? Então indo aqui pelo interior, cortando Minas Gerais, aqui a região da Zona da Mata, Caatinga, em Petrolina, Juazeiro e por aí vai até Teresina, depois indo pro litoral piauiense, que é um litoral muito curto, né? Fizemos também o trecho de volta dessa viagem, foi Parnaíba, São Paulo via Brasília, cortando praticamente todo o cerrado do Brasil, uma paisagem incrível, lindíssima. Vou mostrar algumas coisas que nós encontramos no caminho, comentar para vocês terem uma noção, né? E em outras oportunidades nós já viajamos até Foz do Iguaçu, onde nós conseguimos fazer filmagens e tudo. Cortamos também bastante a região sul do Brasil através de deslocamentos. Ora, Foz do Iguaçu até Chapecó, até Florianópolis, fomos até Gramado, voltamos pelo litoral da região sul do Brasil em paisagens muito bacanas, né? Então, basicamente, eu selecionei para vocês 6 tomadas de vídeos, todas elas que estão no meu canal no YouTube, né? Para quem tem interesse de saber mais sobre esse meu trabalho na rede, é só digitar o meu nome, Rodrigo Polizel, Rodrigo Polizel, P-O-L-I-S-E-L. Você vai encontrar os vídeos. Se você quiser se inscrever, fique à vontade, ative o sininho e sempre que eu falo pro pessoal, dê aquele joinha, sempre um likezinho para cima, nunca um likezinho para baixo, tá certo? Vamos lá então, olha, veja, do número 1 ao número 6 é a sequência de vídeos que eu quero mostrar para vocês nessa viagem, verdadeiramente essa viagem pelo Brasil, né? Então a gente observa um mapa desse no Google Earth, parece tudo muito homogêneo, né? Não parece que existem tantas diferenças como existem quando nós vamos para a estrada mesmo, né? Então vamos ver, vamos olhar aqui o que a gente tem. Então eu separei nesse primeiro vídeo, né? Então eu tirei o som porque a gente pode conversar, né? Aqui a gente pode trocar ideia. Deixa eu colocar aqui desde o início, né? Então basicamente a minha série, a gente tem assim o nosso objetivo é percorrer, como eu disse no início, né, as estradas observando a vegetação, né? Claro que esse é uma paisagem muito homogênea, né, que tá tudo muito antropizado. Nós fizemos esse trecho de Minas Gerais, nós passamos, portanto, ao longo dessa Zona da Mata, né, que é a região de Mata Atlântica do interior de Minas Gerais. Uma região muito bonita, muito alterada, claro, como muitas áreas do Brasil, do interior. Vocês moram em Santos, no litoral, onde ainda sobrou o maior trecho de Mata Atlântica. Mas, claro, a gente ainda encontra alguns fragmentos, alguns trechos de vegetação, né? E a Zona da Mata de Minas Gerais, essa região leste do estado, é uma região também muito bacana, uma região que possui aí trechos de vegetação interessantes. E no estado de Minas Gerais, nós registramos o trecho de volta já, né, do Piauí para São Paulo. Essa é a região do Triângulo Mineiro, vou mostrar. Então a Zona da Mata, o que a gente encontrava, né? Essa vegetação que possui árvores que perdem folhas, né, numa época do ano. Por quê? Porque ora chove no verão, ora
não chove no inverno. Então, nesses municípios do interior de Minas, você tem 3, 4, 5 meses sem chuva, né? Então você tem essa paisagem. Aí foi nesse momento nós estávamos em junho, né? Então numa época que já estava começando já não estava chovendo, né? Então a gente tinha essa paisagem predominante até a região do passar pelo Rio Doce. Né? Lembrem o que aconteceu, a tragédia de Mariana. Esse é o Rio Doce, para quem nunca viu esse rio é gigantesco, né? Ele nasce ali no quadrilátero ferrífero, perto de Mariana, antes de Mariana, inclusive. Ele corta boa parte do estado de Minas Gerais e vem e atravessa o estado do Espírito Santo. Grande Rio Doce, e o nosso senhorzinho aí que teve os seus segundos de fama, né? No canal no YouTube aí, gerando muitos likes, inclusive. Grande rio que ainda sofre os efeitos da tragédia da barragem de Mariana, que se rompeu, né? Todo aquele rejeito de minério de ferro. Então seguimos nossa viagem rumo ao norte, né? Rumo à região nordeste do Brasil, e a paisagem foi mudando, né? Então a gente vai ver daqui a pouco numa próxima tomada, veja, né? Uma paisagem mais seca, árvores, claro, mas árvores, a maioria delas perdendo a folhagem. Por quê? Porque o número de meses secos aumenta, a quantidade de chuva diminui. Né? A gente está indo para Teófilo Otoni, um município que está no norte de Minas Gerais, né? Numa condição muito peculiar. Vai aparecer um outro rio importante para o estado de Minas Gerais. Mas é isso que a gente se surpreende, né? Então a gente pega um trecho da nossa viagem, num local em que a altitude estava ali em torno de 600, 600 e pouco, vamos até 850 metros de altitude e a vegetação volta a ficar bem estruturada, árvores com folhas, árvores altas, vegetação mais fechada e tudo. Por conta do quê? A umidade, né? Essa elevação, essa heterogeneidade da paisagem, do ambiente, né? Do relevo, influencia muito as condições climáticas, tá certo? E aqui está o rio Jequitinhonha em Itaobim, no norte de Minas, e aqui a gente já tem uma paisagem já muito diferente. Olhem só que interessante como muda a paisagem. Nós já não temos mais floresta, né? Nós temos essa paisagem super, parece degradada, né? Formada por árvores baixas, com muitos espinhos, né? Árvores meio retorcidas, né? Por exemplo, essa é um bom exemplo, inclusive, da transição com a caatinga que tem na Bahia, né? O bioma caatinga. Vou mostrar mais adiante na nossa viagem. E a gente foi seguindo, né, numa condição muito interessante, né, de paisagem que a gente foi encontrando pelo caminho, tá certo? E aí quando nós, ao retorno, porque esse vídeo que eu fiz foi um vídeo muito para falar um pouco sobre a vegetação de Minas Gerais, né? A vegetação complexa de Minas Gerais. Essa tomada eu gravei aonde? Em Uberaba, numa área de cerrado, né? Uma área de cerrado. Eu vou mostrar já mais um vídeo sobre o cerrado para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? O cerrado ele é um ambiente muito interessante, muito diverso, essa paisagem que existe no Brasil Central, no Mato Grosso, em Goiás, enfim. Em São Paulo também tem, Bauru, Botucatu tem cerrado também, uma região muito, muito, muito bonita, tá certo? Seguindo a viagem, né? Por que não? Vamos para o próximo vídeo da nossa... Então, pegando um pouquinho mais de detalhe em relação a essa paisagem que a gente viu no norte de Minas Gerais. Esse é o vídeo, eu mostrei apenas uma tomada, né, ao longo do vídeo anterior, e a gente encontra uma situação em que chove menos, o solo se torna muito mais arenoso e cascalhento. Por quê? Como chove menos, o solo se decompõe de uma maneira mais dificultosa. Ele não se decompõe tanto. Onde vocês vivem, em Santos, Praia Grande, São Vicente, chove muito. Então, com muita água no solo, há mais micro-organismos trabalhando. A água é o solvente universal. Então, ajuda muito na solubilização de nutrientes e na decomposição do solo. Aqui não. Aqui você tem um solo cascalhento, um solo com muita pedra. Então, você tem uma vegetação muito menos estruturada. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas então isso aqui foi degradado, foi desmatado. Sim, houve perturbação. Mas essa vegetação é uma vegetação típica dessa condição. Uma condição de solo pobre, muito mais
seco e que ao longo do ano, né, sofre um estresse hídrico que a gente fala muito maior. Né? Então essa é uma típica vegetação de transição Mata Atlântica e Caatinga. Muito legal, né? Mas se você ainda não encontra os cactos, aonde você vai encontrar os cactos? Aqui. Né? Olha só que bacana, né? Você fala, puxa, que legal. Aí tudo isso viajando, gravando vídeo. Bem legal. Onde estou agora? Outro rio importante do Brasil, o Rio São Francisco, o Velho Chico. Aqui eu estou entre os municípios, no caso eu estou em Petrolina, mas do outro lado do rio é o município de Juazeiro, né, na Bahia, entre os estados da Bahia e Pernambuco. Olha como muda. Né? Olha quantos cactos aí em primeiro plano. Vou mostrar mais numa outra tomada. Esse é o Rio São Francisco, um rio importantíssimo para o Brasil. Vejam aí, cereus, pilosocereus, chique esse cacto, a palma, gênero Opuntia. Então aqui a gente já tem o quê? Que a gente fala do mar de cactos. Né? Perto do rio, claro que não, porque existe umidade. Vocês estão vendo lá perto do rio tem árvores e tudo, mas fora, quando sai um pouquinho, já se afasta do rio, você já tem essa condição. Muitos cactos, um solo pobre, um solo muito seco. As espécies que não são cactos são árvores mais baixinhas, com folhas pequenas, muitos espinhos, porque falta água. Né? Na Caatinga, pessoal, chove pouco, a chuva, ela é, inclusive nesse dia que eu estava gravando, choveu ali, mas é uma chuva muito irregular. Não existe a época que chove e a época que não chove. Né? Não existe regularidade. Chove hoje, vai chover só depois de 7 meses, aí depois chove depois de 2 meses, depois fica mais um ano sem chover. Né? Então você tem um ambiente muito propício para o surgimento dessas vegetações, digamos, mais típicas de áreas secas, tá certo? Muita gente acha que a Caatinga ela é só formada por vegetação formada por cactos, muitos cactos, vegetação seca e por aí vai. E aí a gente foi percorrendo, de repente, lá a gente achou uma vegetação que eu quero mostrar para vocês e vocês vão achar muito bonita. Agora estou aonde? Estou no Piauí, né? A 70 quilômetros para frente, vou voltar um pouquinho aqui, estou a 70 quilômetros para frente, ao norte de Teresina. Né? E no mapa do IBGE, aquele que eu mostrei para vocês logo no início, nós tínhamos uma situação em que se mostrava o quê? Que era bioma Caatinga. E a gente chega lá e olha que a gente encontra um cerrado formado por palmeiras, e essas palmeiras são as lindíssimas carnaúbas. Olhem que lindo essa paisagem. Vou mostrar em alguma tomada para vocês verem. É um cerrado por quê? Porque a gente conhece as espécies, eu conheço as espécies, né? E olhando a paisagem tem muitas espécies típicas do cerrado. Mas vejam só onde eu estou, pessoal. Eu estou aqui, ó, nessa porção, né? Perto aqui onde está passando o rio Longuet. Né? Segundo o IBGE, o que a gente tem? Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Nós temos numa área de Caatinga, porém, a vegetação que está no local é uma vegetação de cerrado. Né? Inclusive, essas legendas aqui, que são vários tipos de vegetação, porque o bioma é a grande área. Vegetação é a formação do que você tem no campo mesmo, em relação à comunidade de plantas e por aí vai. Né? Lá eles dizem que é uma vegetação de Caatinga, mas lá no campo nós encontramos uma situação completamente diferente. E isso, gente, é muito importante para quem trabalha na área ambiental, né? Porque muitos consultores, por conta da correria e tudo mais, acaba acreditando muito numa imagem de satélite, numa fotointerpretação, que é isso que foi feito pelo IBGE, e acaba errando. Ah, mas o IBGE está errado? Não, claro que não. É que nessa escala de abordagem, essa escala, para vocês terem uma ideia, é 1 centímetro para 250 mil. Então, 1 centímetro equivale a coisa assim de 20 quilômetros. E às vezes em 20 quilômetros você tem uma variação de vegetação enorme, que vocês não conseguem captar numa imagem a nível de Brasil como essa. Só para vocês terem uma noção, peguem uma linha reta
da costa ali de Santos, na praia de Santos, estica uma linha reta de 20 quilômetros e tentem pensar um pouquinho de quantos tipos de vegetação vocês vão encontrar nessa linha de 20 quilômetros. Desde a costa até a Serra do Mar. Vocês vão encontrar as restingas. Claro que agora vão encontrar a cidade. Mas o que você tem de vegetação se você pegar Bertioga, que ainda tem, né? O Parque Estadual das Restingas de Bertioga, por exemplo. Você vai ter o quê? Você tem a restinga, você tem manguezal, você tem as florestas de restinga, você já tem a encosta, então você tem muita coisa acontecendo em 20 quilômetros. Então você não consegue captar tudo isso assim tão facilmente, tá certo? Mas claro, é uma contribuição importantíssima. Então, embora, né, o mapa do IBGE traz que é caatinga, o que a gente tem no campo é algo completamente diferente. Não tem cacto, né? É uma vegetação com muito mais folhagens, né? E o que acontece aí, na verdade, existe um outro ponto que nós vimos em estudos de base secundária. A gente foi atrás porque a gente ficou muito fascinado por isso, né? Você, no meio da caatinga, encontrar um cerrado, espécies exclusivas de cerrado, por exemplo, essa aí, a lixeira, você passa a mão, ela é uma lixa, dói a sua mão, de tão áspera que é a folha, né? Capitão do Campo, que é uma espécie nativa também do Cerrado do Norte, né, do Nordeste do Brasil, em meio a um mar de carnaúbas. Olha que paisagem linda. O Brasil ele é maravilhoso. Nós precisamos conhecer as paisagens, vocês precisam conhecer as paisagens. Vocês precisam olhar para fora do carro quando vocês estiverem viajando nas estradas e lembrar de mim. Falar, poxa, um dia eu vi uma palestra do professor Rodrigo da Biologia que ele falou um monte de coisa, não entendi nada, mas achei tudo muito bonito, né? A gente está no meio da caatinga olhando um cerrado com carnaúbas. Sem dúvida alguma, algo que salta aos olhos. Algo muito bacana. Né? Então a gente tem essa situação. Aí indo para a direção ao litoral, a presença da carnaúba se torna cada vez mais evidente ao longo da paisagem. Muito bacana, algo sem dúvida alguma bem interessante, tá certo? Aí nós começamos a nossa viagem de volta, né? Via Brasília. Então a gente foi, né? Atravessamos esse que é um grande bioma brasileiro chamado Cerrado, né? Formado por árvores baixas, tortuosas, com casca grossa, né? Esse aqui é um trecho de algumas aulas que eu ofereço também pela internet, um projeto que eu faço para disseminar conteúdo sobre meio ambiente na área ambiental. Tá tudo no meu canal. Quem tiver interesse de vasculhar um pouquinho os vídeos do canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês se interessam por meio ambiente, tá certo? Então você tem uma grande variação da vegetação. Eu vou mostrar algumas fotos, né? Porque quando a gente fala cerrado, o que é o cerrado? A gente pensa nisso aí, nessa foto que está aparecendo. Árvores espaçadas, com troncos retorcidos, né? Tortuosos, com muita gramínea e por aí vai. O cerrado ele está caracterizado por 3 elementos: um clima sazonal, um lençol freático profundo e fogo anual. Né? Então, o que acontece? Ele é uma vegetação muito adaptada à passagem do fogo. Como é muito seco e você tem toda essa gramínea toda aparecendo aí, pega fogo com facilidade. Então, o cerrado ele tem essa situação. Por que as árvores são grossas? Porque elas são capazes de resistir à passagem do fogo, tá certo? Então, basicamente, a resistência ao fogo foi um dos pilares do surgimento da flora do cerrado, né? Então, tem muitas espécies que estão no cerrado que se adaptaram a essa condição. E aqui eu mostro basicamente, né, a distribuição do cerrado no Brasil. O cerrado ele é formado por essa área mais contínua, digamos assim, do Brasil central. Né? Brasil central mais ou menos, né, porque vem até São Paulo, tem trechinhos no Paraná, né, de cerrados paranaenses. Tem cerrado em Rondônia, inclusive no sudeste de Rondônia. No Maranhão, aqui na região que o pessoal conhece como Matopiba. Matopiba, nunca ouvi falar. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Né? É a última fronteira agrícola do Cerrado, é onde a soja e o algodão estão, infelizmente,
comendo muita área nativa de cerrado, infelizmente mesmo. Mas, enfim, é o agronegócio avançando. O Brasil é o país do agronegócio, né? Gera muitas riquezas, mas tem esse outro lado aí que é a devastação. E também existem algumas áreas de cerrado que a gente costuma falar que são disjuntas da área maior, que são os cerrados amazônicos, né? Que são os cerrados amazônicos. Aí existe uma grande, né, questão associada a essa variação. Ao longo do tempo existem as flutuações climáticas e ora o cerrado se expandiu, ora o cerrado regrediu, dependendo de como estava o clima. Se estivesse mais seco, o cerrado expandia na América do Sul. Se estivesse mais úmido, ele regredia e está agora nessa situação que a gente vê hoje em dia. Então a gente tem algumas espécies de ampla distribuição, não vem ao caso aqui nessa nossa análise exploratória, né, desse bioma, para ter uma informação, trazer uma informação diferente aí para vocês que se interessam por meio ambiente, né, e basicamente ter uma noção geral do cerrado, tá certo? Então basicamente essa é a distribuição do cerrado. Vejam que ele chega até o Piauí aqui, então você tem questões de mapas aí que dificultam um pouco a nossa análise. Tá certo? O cerrado ele tem uma grande variação fisionômica, que vai depender do quê? Do tipo de solo. Se o solo for melhor, terá um cerrado mais robusto, um cerradão, por exemplo. Agora, se o solo for um solo pobre, será um campo limpo, um cerrado aberto, um cerrado com poucas árvores ou nenhuma árvore, né? Então essa é uma característica importante, que o cerrado depende muito do fator edáfico. O que é o fator edáfico? Fator solo. Tudo vai depender das condições de solo, né? Então essa é uma característica importante. E aí vai, digamos assim, deixar para nós a conclusão de que qual vai ser a formação fitofisionômica. Então todos esses tipos de vegetação que estão aparecendo para vocês são tipos de vegetação que ocorrem nesse bioma cerrado, que vai depender, portanto, da umidade do solo, do tipo de nutriente, da toxidez do solo. Quanto mais tóxico, menor é a complexidade da vegetação. Então tem todos esses elementos. Olhem quantas classes de solo existem definidas para o cerrado. Cada uma dessas classes, desses tipos de solo, definem aí um tipo de cerrado. Olhem algumas fotos para a gente viajar um pouquinho. Campo rupestre com as suas velózias, canelas de ema, algo muito interessante, que é um cerrado que ocorre em cima de pedra, né? Então, como não chove muito, o solo não se decompõe muito, portanto, você tem planta em cima de pedra, que são os campos ou cerrados rupestres. Em Brasília, essa foto eu tirei, foi uma foto que eu tirei da internet, né? A Cerrado Ralo, que é uma vegetação muito mais pobre por conta da maior toxidez de solo. Um cerrado senso estrito, um cerrado denso, um cerrado típico, que é aquele que eu mostrei na primeira foto sobre o cerrado. Cerrado Parque, né? Um cerrado mais aberto. Então, assim, é uma região muito rica, que tem muitas espécies, embora poucos, digamos, poucos deem importância para isso, né? O cerrado, ele é um ambiente que, por não ser florestal, a maior parte das fisionomias não são florestais, não recebe a mesma importância da conservação como recebe a Amazônia e a Mata Atlântica. Claro que vocês acompanham, a Amazônia sofre uma pressão danada, né? Mas todos os olhos do mundo são voltados para quem? Para a Amazônia. E o Cerrado, que é uma área de grande diversidade, grande número de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem no Cerrado, não recebe a devida importância. Tá certo? Então esse é um panorama, a gente está fazendo uma viagem, e nessa viagem a gente está sendo dinâmico. Eu tenho aqui no máximo 1 hora para falar um pouquinho de vocês sobre uma série de assuntos ligados à área de meio ambiente. Então deem importância ao cerrado, porque ele sem dúvida alguma é uma vegetação muito, muito, muito interessante. Tá certo? Muito bem, agora a gente foi para a região sul. E para a região sul do Brasil, quem que nós temos? Quem que nós enxergamos? Quem que é a vegetação mais típica da região sul do Brasil? Ela, a grande floresta umbrófila mista ou floresta com araucária. Floresta com araucária, lindas florestas. Aí eu tava meio cabeludo, mas o que importa é a fala que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma foto que eu tirei, esse é um vídeo que eu fiz em Campos do Jordão, que é Serra da Mantiqueira, né, sudeste do Brasil, entre São Paulo e Minas Gerais ali, mas
tipifica muito bem o que a gente encontra na região sul do Brasil. Eu vou mostrar depois algumas imagens bem interessantes. Você tem essa floresta que é caracterizada por uma espécie predominantemente, que é a araucária, esse pinheiro que vocês estão vendo ao longo dos vales, né? Olha que linda, né? E que ocorre geralmente nos fundos de vale. Né? Nos fundos de vale, onde tem mais umidade, onde o solo é mais profundo, predomina essa floresta, que é uma... Por que fala floresta com araucária? Porque predominam as araucárias, que são essas espécies de árvores de grande porte, né? Bem interessantes. Aí eu faço uma tomada dentro da mata, eu faço uma tomada ali no subbosque da floresta para vocês terem uma noção desse tipo de vegetação, que é o tipo de vegetação predominante da região sul do Brasil. Olha que bacana, né? Olha como muda, gente. A gente estava lá no Piauí, vendo um cerrado com carnaúba, vimos lá no São Francisco uma caatinga lá com um monte de cactos, mandacaru, xique-xique, e de repente a gente vai para a região sul do Brasil e olha o que a gente encontra. Olha como é maravilhoso trabalhar com o meio ambiente, trabalhar com as áreas naturais, conhecer, né, a paisagem. Isso sem dúvida alguma é algo que me fascina mesmo, porque é bacana, é gostoso você ter uma noção de uma espécie, de outra, saber como ela se distribui. Esse tipo de informação é algo muito valioso para os biólogos, para os engenheiros ambientais e para todo mundo que se interessa por vegetação, né? Aí nesse trecho do vídeo eu comento sobre algumas espécies que ocorrem aonde? Nesse subbosque de floresta, porque visto de fora parece que você tem só espécies, a sua araucária, mas você entra dentro da floresta, você encontra uma vegetação muito bacana, formada por um subbosque com muitas ervas, muito extrato herbáceo, árvores de menor porte. Eu citei aí o podocarpus, que é um pinheirinho, uma espécie de um pinheiro nativo do Brasil também, como a araucária, que também é um pinheiro, né? Não tem fruto, ela tem só semente, é uma gimnosperma, né? E nativa do Brasil. Então, e existem aí outras espécies de folhas largas, que a gente fala, né? Espécies latifoliadas, que elas estão embaixo da araucária. Por quê? Porque nessas condições, o que impera? Falta chuva? Não, chove. Mas o que falta mesmo, pessoal, é o quê? Na verdade, assim, o que tem aí em excesso é o frio, né? Então, todo ano tem geada, as temperaturas chegam a estar negativas, né? E claro que vai depender de região para região. Se a gente vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as temperaturas são cada vez menores, né? E aí a gente tem uma situação em que quanto menor é a temperatura, mais restritivo é o ambiente do ponto de vista das restrições aplicadas às variações de temperatura. Então o que acontece? Por que a araucária vai tão bem nessa vegetação, nesse ambiente, nessa região? Porque ela tem folhas pequenas, folhas duras, né? Geralmente voltada para cima. E por que isso é legal? Como as folhas são duras e voltadas para cima, quando a geada cai, o que é a geada? Nada mais é que o quê? O orvalho que congela, né? O orvalho congelando, ele acaba queimando a superfície. Se você não entende isso, pega um gelo, coloca em cima da sua mão e deixa o gelo parado. Depois de 10 minutos, tira o gelo, você vai ver que queimou a sua mão. E é a mesma coisa na planta. Então, as plantas que estão submetidas a áreas que dá geada todo ano, neve, por exemplo, no caso da Europa, hemisfério norte, ou maiores latitudes, tá? Você tem uma situação em que as plantas elas precisam se adaptar a isso. Ou caindo as folhas, as folhagens, as plantas, né, caindo as folhagens, ou as folhas serem muito duras, muito peludas, muito pelo para proteger do congelamento. Isso é importantíssimo. Então eu falo aí nesse vídeo algumas espécies que estão adaptadas a conviver nesse tipo de ambiente. Cito algumas famílias de plantas. Claro que isso são muitos nomes, os botânicos adoram nomes, né? E isso é importante, porque existe a terminologia, existe a necessidade de você criar, né, uma terminologia própria para esses nomes que você precisa dar para as plantas. Isso aí é algo normal e que toda profissão, toda área tem sua terminologia própria, né? Então, que legal, né? O ambiente, a vegetação, como ela muda, como ela se torna complexa cada vez que a gente se desloca da paisagem.
Muito legal, muito bacana. Agora, o que acontece? Vamos para a região sul do Brasil. Estou fazendo esse vídeo todo descabelado para mostrar para vocês uma área muito bacana, gente. Estou aí em Urupema. Urupema é um município na Serra Catarinense, onde são registradas as menores temperaturas do Brasil. Olha que massa! A gente está no meio da subida do Morro da Antena, e o que eu estou falando para você no vídeo é, olha a variação da vegetação. Você tem araucárias lá embaixo e de repente a flora, as árvores vão ficando cada vez mais pequenininhas, parecem bonsais, né? Muito ramada, muito cheio de ramos, baixinhas, com 2, 3 metros. Por quê? O vento, ele é um vento constante, muito frio, uma situação muito peculiar, solo raso. E olha a araucária, até a araucária, coitadinha, ela tá meia anã, ela tá meia difícil de correr, porque aí o que impera é basicamente essa condição de topo de morro, né? Então a gente tá num dos locais do Brasil que o frio impera mesmo. Teve inclusive nessa região aí, em Urupema, Urubici, São Joaquim, já teve registro de neve cair nessa região. Aí embaixo desse morro, nós visitamos uma cascata que congela. Muito, muito legal, uma situação fantástica, né? Olhem que bacana, ao longo da subida desse morro, a gente também fez uma filmagem como o solo, olha quanta umidade, toda a umidade que falta lá na Caatinga, no Cerrado, sobra nesse morro, no Morro da Antena. Como tem muita garoa, muita serração, a gente acha que isso não é umidade. E essa água fica jorrando o tempo inteiro, ela fica drenando na folhagem. E aí, ó, olha o que aconteceu. Deu 10, 15 minutos e olha a serração que veio, fechou tudo e a gente não via mais nada. Nessa viagem, nós estávamos nos deslocando para a região do Paredão da Serra do Mar, no estado de Santa Catarina. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês algo muito bacana que vocês vão adorar. Fiquem vendo. Aqui, pessoal, Serra do Rio do Rastro, né? Olhem que paisagem linda, a caminho do litoral de Santa Catarina, uma região incrível, né? Onde você tem os paredões da Serra do Mar, né? Onde se distribui a vegetação de Mata Atlântica e já não é a mata de araucária, mas você tem uma condição de variação de relevo muito interessante. É uma paisagem muito bacana. Essa é uma outra tomada, né? Quando nós fomos para aí, tava uma garoa também, né? A Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Olha que linda mesmo. Isso é um lugar que vale muito a pena conhecer, porque é uma das estradas mais perigosas do Brasil. Você tem que ir com muito cuidado, porque ela serpenteia, né, a montanha. Muito interessante. Então você tem a região de Campos, no Planalto, né, e um degrau aí de quase 1000 metros de altitude, que é super abrupto. Essa é uma região lindíssima da Serra do Mar, no estado de Santa Catarina. Muito bacana, né, pessoal? Então, quer dizer, foi uma viagem muito, digamos assim, com alguns flashes para mostrar para vocês terem uma ideia da condição, da variação da vegetação, né? E ter uma noção do qual que é o trabalho do profissional da área ambiental, o que ele faz, né, no seu dia a dia de atuação, né? E portanto eu selecionei esses 6 vídeos e algumas outras tomadas na região sul do Brasil para ter uma ideia da complexidade, né? Então o consultor ambiental, você biólogo, engenheiro ambiental que resolve trabalhar na área ambiental, principalmente nessa área de estudos de campo, portanto tem que conhecer um pouco, minimamente, as paisagens, como que elas se formam, quais são os seus aspectos principais, quais são os seus fatores condicionantes, para poder entender quais são os fatores de degradação, o que degrada esses ambientes e quais são os indicadores de conservação. O que eu preciso olhar para saber se aquela caatinga ela está conservada ou não, se o cerrado está protegido ou não, se aquela mata de araucária possui elementos interessantes, porque o consultor é um cara muito versátil. Um momento ele está trabalhando lá no Nordeste, outra vez ele é contratado para ir para outra região. Então é uma coisa super dinâmica. E isso é uma das coisas legais da nossa profissão, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado
dessa viagem pelo Brasil. Nós viajamos com a fitogeografia ao longo de alguns trechos de paisagem brasileira. Deixo aí o meu, fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida no site da Unisantos. Vai lá na página do curso de Biologia, vocês vão ter o contato, o e-mail da coordenação, podem entrar através dele em contato comigo, estarei à disposição para tirar dúvidas, para conversarmos sobre esse assunto, enfim, conheçam os vídeos que eu tenho no meu canal no YouTube, curtam, se inscrevam se vocês se interessam por esses assuntos e eu permaneço à disposição de vocês. Mais uma vez, agradecendo ao IPES pela oportunidade, por trazer esse conteúdo e até mais. Obrigado!